noite, essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje eu recebo aqui, com muita honra, Alexandre Tonetti, arquiteto urbanista, candidato a prefeito nas eleições municipais em Valinhos por 3 oportunidades. Alexandre, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo à Rádio TV Regional. Eu que agradeço seu convite, estar participando aqui com vocês para a gente poder discutir um pouquinho sobre urbanismo, cidades, enfim, o que for aí da São Paulo. Com certeza. Alexandre, queria que você começasse falando aqui para o pessoal do Simbaju, da nossa região de Caieiras, Franco, Francisco Morato, Maíporé e Cajamar, um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você é da cidade de Valinhos, conforme já foi exposto aqui. Falar um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho social e político nas últimas décadas. Tá, bom, vamos lá, vou tentar reduzir, que o tempo é curto. Bom, eu me formo arquiteto em 2000, fui aluno do falecido Toninho, ex-prefeito de Campinas, e outros grandes mestres que também fazem parte da atuação política na cidade de Campinas, na região metropolitana como um todo. E em 2004, estava tendo a discussão da revisão do plano diretor da minha cidade, de Valinhos. E eu acabei participando desse debate como um todo e percebi que assim, a cidade tinha praticamente 2 polos, né? Um polo para as pessoas que estavam preocupadas efetivamente com o desenvolvimento sustentável e os empreendedores imobiliários que estavam preocupados em ganhar o dinheiro deles. Nesse período eu estava fazendo pós-graduação, né? Estava fazendo mestrado em História da Arquitetura e Urbanismo. Aí eu acabei trancando o meu mestrado e acabei focando na questão da discussão do planejamento urbano de Valinhos. A partir daí nós fundamos uma associação, né, que trabalhava na preservação do meio ambiente, na conservação, enfim, e passou a monitorar a cidade como um todo. E a gente fez algumas ações até com denúncias do Ministério Público para poder segurar, sempre no contencioso. Em paralelo a isso, a gente tinha uma atividade política dentro da cidade que foi se desenvolvendo. Em 2012 apenas eu consegui, isso que a gente está falando de 2004 até 2012. São 8 anos. São 8 anos. Saí candidato a prefeito pela primeira vez na cidade. Com uma polarização que existia entre 2 campos, que lá a gente chama de Paragato e Gravatinha, né? Um mais elitizado, e um Paragatos que vendeu alpargatas, mais popular. E havia uma terceira via, que era o Partido dos Trabalhadores na época, onde eu me filiei, né, em virtude da proximidade que eu tinha com o Toninho, toda a militância que a gente acabou fazendo na época de faculdade, e vi ser o candidato em 2012. Em 2012 eu acabo fazendo uma disputa eleitoral, trazendo aquilo que a gente tinha desenvolvido na ONU, né, na associação nesse tempo todo, que eram arquitetos, engenheiros, agrônomos, geógrafos, tinha muita gente pensando, e a gente falou, pô, não dá para ser só no contencioso, evitar as coisas, a gente precisa trazer isso como sendo um programa para a cidade. E a minha candidatura levou esse programa para a cidade, e a gente acabou ficando em segundo lugar. Né? Pela primeira vez na história, a terceira via se tornou uma via realmente de competição, de poder ganhar e se planejar algo nesse sentido. Aí, ficando em segundo, obviamente, eu vim em 16, ainda com a mesma história entre os 2 grupos da terceira via, de novo voltou um dos grupos. E aí, em 2020, houve uma fragmentação desses 2 campos, dos 3 campos praticamente dentro da cidade, e nós tivemos 10 candidatos a prefeitos em 2020 no município, e de novo eu fiquei em segundo lugar. Fiquei 2-3% da prefeita que ganhou a eleição. Então, rapidamente, essa é uma história. Só que aí, assim, as minhas 2 candidaturas em 2016 e em 2020 já foram candidaturas pelo PDT, Partido Democrata Trabalhista. E aí, nessas candidaturas, eu queria que você, não só nas candidaturas, como no seu trabalho de uma forma geral, você sempre deixou muito claro a preservação do meio ambiente, a questão do crescimento sustentável da cidade, e essa é uma preocupação de vários municípios, inclusive aqui de Caieiras e da nossa região como um todo. Sim. Nós vemos aqui muita pressão do campo imobiliário, dos empreendimentos imobiliários,
e dessa questão desse mercado. Eu queria que você explanasse para nós aqui, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, um pouquinho da sua experiência da militância nessa área, do quanto que essa falta de crescimento sem planejamento urbano afeta a cidade. Olha, isso é um tema que a gente defende desde lá de trás, né? Tá? Até mesmo na época da graduação a gente já vinha discutindo e pensando isso. O desenvolvimento é diferente de crescimento. E esse componente a gente tem que deixar muito claro. Crescer, inchar, fazer as coisas de qualquer jeito, isso vai trazer benefícios apenas para um setor da sociedade. Enquanto que o desenvolvimento e sustentável é algo que faz com que toda a sociedade se beneficie no processo de crescimento do município. Então, assim, é sutil, mas existe essa diferença. E no nosso caso, vou pegar como case Valinhos, nós sempre tentamos trabalhar na lógica de que o meio ambiente ele não é algo a ser combatido ou desprezado pelo mercado imobiliário. Muito pelo contrário, tem que ser entendido como um parceiro no momento que você está pensando como você vai ocupar o território. Porque você tem questões de beleza cênica, você tem a fauna, a questão da flora, como eu coloquei agora, a questão hídrica, que para nós Valinhos é muito caro, a gente tem problemas crônicos de falta d'água, e por falta de entender a cidade como algo que precisava se desenvolver e não apenas crescer. Então, assim, quando você tem uma visão onde o meio ambiente faz parte do processo de ocupação do território, você acaba tendo uma qualificação dessa ocupação. Infelizmente, nós tivemos uma visão, a partir do progresso a qualquer custo, de ocupar as margens dos ribeirões, dos rios, uma discussão teórica entre Anhangamelo e Prestes Maia, onde Prestes Maia acabou vencendo com a visão das marginais. Mas as cidades elas precisam se estudar, se entender enquanto o seu próprio território, a ocupação que se pretende, para poder propiciar espaços de qualidade. Porque o que a gente faz hoje é o que vai ser utilizado no futuro por outras gerações. Se nós tivermos o cuidado de desenvolver de forma consciente espaços que são parques lineares, ao fundo dos vales, acompanhando os corpos d'água, se a gente conseguir preservar topos que precisam de uma proteção e não urbanizados, se a gente pensar que a urbanização tem que ter mitigações que são importantes, porque toda urbanização vai trazer impermeabilização de solo em áreas que são montanhosas, você vai fazer com que a água chegue mais rápido no fundo do vale e vai, obviamente, trazer problemas de enchente, porque a demanda do passado é diferente dessa que a gente está colocando hoje em dia sobre o território. E isso precisa se alterar. O córrego de ontem não é o mesmo de hoje, porque o entorno todo se tornou impermeável e a água chega com mais velocidade. Então você vê que muitos córregos foram retificados e isso traz um problema no passar do tempo. Lugares pelo mundo todo, França e Alemanha, vêm tirando a retificação do córrego ou a canalização e voltando a fazer os córregos com sinuosidade. Por quê? Porque isso retarda a velocidade da água, melhora a qualidade do espaço. Enfim, é muita coisa. Alexandre, você tocou nesse assunto que para nós é muito caro. A nossa região, uma das principais demandas, um dos principais problemas da nossa região é a questão das enchentes. E é uma questão histórica aqui, principalmente na cidade de Franco da Rocha. E aí você expôs toda essa questão hídrica. E como que você vê a atuação do governo estadual, do governo do estado de São Paulo nesse tópico, nessa questão hídrica, nessa questão de prevenção de enchentes? O que você acha que poderia mudar? O que o governo poderia destinar para os municípios paulistas? Na verdade, linhas mais robustas de financiamento, até porque, assim, o planejamento deveria levar em consideração o planejamento por bacias hidrográficas. Se você tem um planejamento através de bacias hidrográficas, que você consegue analisar o quanto você tem de impermeabilização, até mesmo fazer um processo contrário de
se deixar mais permeáveis alguns locais, se você tem possibilidade de criar parques, se você tem possibilidade de criar áreas de infiltração, e até fazer, em alguns pontos, canalização, em outros, você até desmontar o que estava canalizado, você precisa de dinheiro. E os municípios não têm dinheiro suficiente para corrigir os erros do passado. E aí o governo do estado passa a ser um importante ator nesse processo. Com linhas robustas de financiamento, com valores que os municípios conseguem acessar, o governo do estado poderia dar oportunidade para a gente corrigir erros que foram do passado, né, que foram feitos por pessoas que, não por má fé ou por ter o conhecimento que a gente tem hoje. A gente tem que lembrar que as coisas evoluem, a gente vai aprendendo cada vez mais ao longo do tempo. Então, lá atrás se tinha uma visão que fazer da forma como se estava fazendo seria o correto. E hoje a gente percebe que não é. O que a gente tem que fazer é trabalhar também com a questão dos empreendedores imobiliários, deles entenderem que o capital deles é importantíssimo na transformação da cidade. Por isso ele não pode ser somente visando o lucro deles, mas também trazendo benefícios para o município. Eu tinha colocado na pergunta passada, eu acabei não tocando nisso. O capital privado ele é importantíssimo para o município, em todo lugar do planeta, não é só aqui. Mas ele tem que ser melhor aproveitado para trazer benefícios para um número maior de pessoas. E aí a gente pode trabalhar com a ideia do fundo, de ter um recurso destinado de contrapartida, que também ajuda nesse processo, os projetos melhor avaliados pelas equipes técnicas da cidade, tentando sempre ocupar o território da melhor forma possível. Então, assim, juntando um pouco do conhecimento local com o fundo de investimentos que o governo do estado de São Paulo pode propiciar, eu acho que a gente teria um caminho a seguir. Aqui na região, Alexandre, nós temos um grande problema que trata-se da questão das cidades dormitórios. As cidades do Simbaju, elas são vistas, assim como muitas cidades do Brasil, como cidade dormitório, onde a população vai até a capital, no caso a cidade de São Paulo, que é próxima aqui, para trabalhar, para fazer todas as suas atividades, e vem para a cidade vizinha, para a grande São Paulo, como é o caso de Caieiras, Franca e Francisco Morato, apenas para dormir. Como que você imagina o futuro dessas cidades dormitórias? Você acha que o governo precisa, de uma certa forma, o poder público precisa intervir para mudar essa realidade e tentar trazer um investimento maior em empregos dentro do município? Olha, eu sou adepto a gente ter a geração de empregos e tentar fixar o máximo possível de pessoas trabalhando e estudando dentro do próprio território, do próprio município. Por que isso? Porque esse movimento pendular, né, você acorda no seu município, vai trabalhar na grande cidade, depois volta, além do próprio fluxo do transporte, do trânsito, você perde muito tempo. Com o passar do tempo, você vê que assim, a qualidade de vida dessa pessoa que está fazendo esse deslocamento é menor. Ela perde muito tempo no trânsito. Vai contabilizar 3, 4 horas, dependendo de quanto for. Você tem aí um tempo muito grande ao longo da sua vida só no deslocamento para poder trabalhar e estudar em outros lugares. Então, se os municípios começarem a fazer seus planos diretores, observando suas potencialidades, a proximidade que tem com esses grandes centros, e começa a se pensar em algo que vai demorar 10, talvez 15, 20 anos, mas perseguindo isso como sendo um pacto dentro da cidade, vamos criar áreas de indústrias. Quais indústrias? Indústrias de tecnologia, indústrias que a gente possa ter uma formação de mão de obra através de centros universitários e fixar aqui na cidade. E isso entra também no outro lado, a questão da urbanização para moradia, né? Melhorar também os espaços de habitação, os espaços de lazer. Então é um conjunto de coisas que precisam ser executadas para que a cidade tenha um perfil alterado, né? De cidade dormitório para uma cidade produtiva. Lógico que a gente não consegue fazer isso em todos os lugares, porque os grandes centros são muito fortes, né? Mas se a gente conseguir segurar uma boa parte dessa população nas cidades, gerar um emprego, renda aqui, você passa a melhorar a qualidade de vida dessas famílias também. Então, é um esforço.
é um projeto, né, e aí você tem que estudar efetivamente cada uma das realidades. Nós estudamos Valinhos. Valinhos é uma cidade de dormitório de luxo. É um outro tema que foi cunhado até na Unicamp por uma pesquisadora de mestrado, que o perfil da cidade é uma cidade qualificada do ponto de vista de condomínios residenciais, qualidade de vida, que lá no passado se tinha, que as pessoas vão trabalhar em Campinas ou na RMC e até mesmo aqui em São Paulo e voltam para dormir. Então, assim, nós também estamos num processo que precisa voltar a industrializar, porque Valinhos até os anos 2000, o PIB industrial era muito forte. E a gente começou um processo de desindustrialização, porque só se observou esse modelo de desenvolvimento a partir dos condomínios horizontais, que foi um grande equívoco que hoje a conta chegou. Não conseguimos ter uma prefeitura com uma arrecadação que consiga suprir com qualidade todos os serviços, ainda mais pós-pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, mudou o perfil, não tem mais plano de saúde, isso acaba impactando gente que estudava em escola privada, foi parar em escola pública, então acabou sofrendo uma certa pressão que não estava prevista antes. Então lá nós temos um projeto muito claro de ter um distrito industrial, área para fazer isso, atrair empresas de tecnologia, porque nós estamos com o eixo Dom Pedro, e o eixo Dom Pedro é um eixo de desenvolvimento tecnológico dentro do planejamento do governo do Estado de São Paulo. Então, tem todas questões que precisam ser analisadas. Por exemplo, CAIES, quais são essas possibilidades que se tem para atrair empresas, seja logística, enfim, qual seria o caminho a ser seguido nesse sentido. Aí é só vocês da cidade conseguiriam fazer esse pacto. Alexandre, uma outra questão que envolve tanto a nossa região aqui, quanto a região de Valinhos, o trem intercidades, que é um tema trabalhado há alguns anos pelo governo estadual do estado de São Paulo e que parece que vai sair do papel, né, de acordo com os últimos debates. Como que você vê essa questão do trem intercidades? Quais os pontos positivos, os prós, os contras, o que você acha que precisa ser ajustado nesse processo? Olha, a ideia é muito boa, porque se a gente conseguir deslocar uma parte das pessoas para se locomoverem pelo trem, é fantástico, você tira muito carro da rua, você melhora até a questão do transporte entre municípios e entre Campinas e São Paulo. No entanto, pelo que eu vi de informações que saíram na mídia lá de Campinas, né, na nossa região, é que seria em torno de R$60, R$64 a passagem. Aí eu começo a fazer conta e vejo que não vai tirar muita gente, porque uma passagem de ônibus custa menos do que isso. Se você pegar seu carro e se deslocar, mesmo que sozinho, ainda assim fica mais barato do que isso. A gente precisaria ter um equilíbrio na formulação dessa tarifa. Entendo que quem vai investir tem que ter o retorno financeiro, tudo isso, mas eu acho que se não houvesse ajuste fino, que talvez seja o primeiro número dado, mais para frente isso vai ser mais, vamos falar assim, refinado, mas nesse número, pelo jeito, a conta não fecha. Olhando quanto que se cobra hoje no transporte rodoviário, no deslocamento com carro, enfim, não estou vendo ainda uma sustentabilidade nesse sistema como um todo. É cedo. Eu acho que mais estudos serão feitos e eu espero que esses números sejam revistos e adequados. Em relação ao futuro das cidades, nós fizemos uma live no meio da pandemia, em 2020, onde nós divagamos na época, debatemos a questão da pandemia, em que estava todo mundo trancado em casa, e aí eu te perguntei como que você imaginava essa questão, e você acertadamente previu naquela época lá que com o fim da pandemia, que as pessoas voltariam à rotina normal. Você, como urbanista, como arquiteto, como alguém que enxerga aí a longo prazo, você acredita em alguma mudança de movimento nesse fluxo de cidades nos próximos 10, 20 anos?
Não, na verdade, assim, esse processo demora mais, bem mais demorado, bem mais complexo. A gente tem uma visão de que as mudanças elas se dão num ritmo muito mais lento do que a gente efetivamente precisaria que elas acontecessem. Óbvio que você tem a questão econômica envolvida nisso tudo. Qualquer mudança, e vou dar um exemplo simples, nós estamos fazendo mudança na matriz energética, né, do petróleo para a energia elétrica, principalmente agora, né, a partir de 2030, enfim, veículos que vão ser elétricos. Mas o Gurgel já tinha carro elétrico lá atrás, né? Muitos já tinham estudos viabilizando veículos elétricos, mas o lobby do petróleo era muito forte. Não que não seja agora, mas hoje, com o acúmulo de informações, da questão do aquecimento global, que ele é real, é mensurável, através do painel do IPCC, todo mundo já consegue compreender que isso vai trazer maiores problemas do ponto de vista econômico para os países, se não houver alguma mudança no sistema, que isso passa a ser aceito, entendeu? Que você abrir mão de combustível fóssil para uma matriz limpa passa a ser algo viável. Mas por quê? Porque já se vislumbra uma questão econômica que vai se gastar muito mais mantendo nesse modelo que é o combustível fóssil. Então, imagina, para a gente mudar a cidade, tem que se vislumbrar que o caminho que você está fazendo não vai ter um efeito econômico positivo lá na frente. E essa é uma solução que normalmente o Brasil é sempre um pouco atrasado, né? Essa discussão do combustível, do carro elétrico, ela vem há vários anos já internacionalmente e agora ela vem chegando aqui ao Brasil. Nós já somos um país em tese em subdesenvolvimento, né? O termo agora é em desenvolvimento. Então, assim, mas a gente sempre está tecnologicamente atrás, a gente está sempre um pouco fora dos grandes debates, né, que estão no front, na fronteira do conhecimento. E isso até é um problema, porque está correlacionado ao quanto a gente coloca de dinheiro para pesquisa. Hoje, a gente tem, de cada 10 pesquisadores, 8 são do poder público, bancados nas universidades pelo poder público, e 2 no mercado, né, que vêm das indústrias. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, é o inverso disso. 8 são bancados pelas indústrias, pelo mercado, e 2 pelo poder público. Significa o quê? Que o gasto em tecnologia, em recurso, em pesquisa, faz com que eles estejam na fronteira, né, do conhecimento, sempre um passo à frente, enquanto que nós demoramos para as coisas acontecerem, principalmente elas se dão dentro da universidade, e quando a coisa se torna algo viável, essa mente sai do país e vai para fora, né? Vai continuar a desenvolver o seu projeto de pesquisa para uma indústria de fora, porque a mentalidade deles é de que o pesquisador dentro da indústria vai gerar novos mercados. E aqui no Brasil nós não temos isso, né? Nós não temos essa mentalidade. Assim, querem tanto ser um país capitalista que nós ainda estamos no capitalismo primário, né? Porque o capitalista brasileiro não investe em pesquisa e tecnologia, né? São muito poucos ainda as grandes empresas que conseguem fazer esse movimento. Até pouco tempo atrás, a Embraer, que é um grande case, vamos fazer, uma empresa fantástica de aviões, estava entrando numa negociação com a Boeing e a gente estava entregando todos os nossos engenheiros, praticamente, para a Boeing, e a Embraer está ficando para trás. Parece que parou, agora está retornando, eu não sei exatamente o que acontece. Tinha que deixar a Embraer, uma empresa nacional, tinha que ajudar a ter linhas de desenvolvimento, pesquisa, e continuava fabricando aviões, como aquele grande avião cargueiro, que tem grandes encomendas, que isso é fantástico. A gente vai estar gerando emprego, renda dentro do país e ajudando a desenvolver a tecnologia e desenvolver a pesquisa. Então, isso daí tem que ser replicado, a gente tem que parar de pensar pequeno e começar a pensar um pouco maior enquanto nação. E a questão da inteligência artificial, como você imagina
que esse ponto vai impactar no futuro assim, das cidades? Já está impactando, né? Já está impactando. A gente começa a ver já muita coisa funcionando através de aplicativos, e aí você vê as redes sociais, né, que decidem, por exemplo, se vai se votar ou não o marco regulatório das redes sociais no país. Então, isso são coisas que são utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Tem que ter regulamentação, tem que ter um caminho a ser trilhado com mais ética, tem tudo isso. Mas não dá para a gente deixar de imaginar que absolutamente tudo que a gente hoje faz tem inteligência artificial envolvida. Você não abre seu Facebook e navega de forma, vamos falar assim, sem nenhum direcionamento. Muito pelo contrário, você é direcionado pelo logaritmo ali, pela inteligência artificial, para ficar no mundinho que você, não falando mundinho pejorativo, mas no mundo pequeno que você já tem conhecimento e não te permite a expansão, né? E o Google faz isso, os buscadores fazem isso. Assim, eu, por exemplo, proíbo lá o buscador de usar as minhas experiências de busca para poder ficar me remetendo sempre às mesmas coisas. Eu quero ir aonde eu quero, então, dentro da rede social, sem ter um direcionamento, mesmo na hora de fazer qualquer tipo de compra. Antes de fazer isso, eu colocava lá uma compra, aparecia propaganda de tudo quanto é coisa, daquele produto que eu estava pesquisando nas minhas redes, em tudo quanto é lugar. Depois que eu desbloqueei isso, ótimo, não aparece mais propaganda de estou fazendo, está de boa, não estou sendo sugestionado pela inteligência artificial. Mas a gente acaba sendo sugestionado em outras coisas que a gente nem percebe. Mas não dá para fugir. É o destino. É o destino. Isso vai fazer muita coisa funcionar hoje. Imagina o seguinte, há um tempo atrás a gente tinha que ir ao banco. Depois veio o Bankline, veio não sei o quê. Hoje você está no celular, que é um computador, praticamente, fazendo as suas operações de forma muito mais rápida, agilizando toda a sua vida. E isso é algo que passa, né, pelas inteligências artificiais da vida, mas pelo desenvolvimento tecnológico. A inteligência artificial vem vindo junto. Robôs fazendo uma série de operações que a gente no passado não fazia, e você criando robôs com um conhecimento muito maior, que vão começar a processar informações a partir daquilo que eles têm. É fantástico. Eu acho que a gente pode chegar em lugares, não sei se positivo ou negativo, porque a humanidade é imprevisível, mas que a gente vai chegar em lugares muito mais longe, atrasados também. Aí eu estou falando quanto humanidade. Se a gente pensar nos Jetsons no ano passado, né, a gente estaria hoje todo mundo andando no seu esquinho voador. Ou de volta para o futuro, com o skate voador. Enfim, a gente está atrasado frente ao que é a nossa própria ficção científica, mas estamos avançando. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua disponibilidade em vir aqui na Rádio TV Regional, falar um pouquinho dessa questão das cidades, que é um tema tão gostoso de debater e tão essencial. Gostaria também que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos espectadores. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Ronaldo. Fiquei muito feliz de poder estar vindo aqui conversando com vocês. E o que eu gostaria de deixar de uma mensagem final vamos tentar sempre ser positivo, né? Pensar que tudo que a humanidade produz pode trazer benefícios, e esses benefícios eles têm que ser alcançados pela maior parte da sociedade. Eu acho que esse é um recado que a gente precisa fazer. Ter a concentração de renda, ter a concentração do conhecimento, ter a concentração do desenvolvimento da cidade não ajuda. Isso mais retarda a nossa evolução do que qualquer outra coisa. Então vamos pensar para frente e vamos tentar ser o mais coletivo possível. Com essa mensagem encerramos mais um episódio aqui do Conversa Regional. Obrigado pela sua audiência. Até mais.